forte abraço a todos vocês, amigos da cobrança e da recuperação de crédito. No ar, o programa Negócios, Dívidas e Cidadania. O programa tem o apoio cultural da UniaSerc, a Universidade Corporativa da Serc, que vem semeando o conhecimento e formando o talento. Meus amigos, gostaria de lembrar a vocês que no mês de setembro nós temos o nosso evento maior, que é o nosso 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito, onde teremos a oportunidade de um fórum empresarial, discutir ideias, fomentar novidades, enfim, trazer para o mundo de hoje os desafios na recuperação de crédito para o Brasil no amanhã. E dentro desse nosso congresso a gente estará com cursos, nós chamamos de oficinas de difusão da cultura da cobrança, onde vocês empresários, vocês dirigentes lojistas, terão a oportunidade de conhecer, de ver o que se realiza dentro da indústria da cobrança, com os cursos. Procurem se informar, busquem o nosso site, façam as suas inscrições. As inscrições para essas oficinas são gratuitas. Venham passar um dia agradável com a gente lá e entender e compreender a indústria da cobrança. Será um prazer estarem recebendo vocês, dirigentes lojistas, contabilistas, enfim, você amigo que quer compreender a importância da cultura da cobrança no nosso contexto moderno. O nosso programa é transmitido pela TV aberta, todas as quartas-feiras, às 21h30, com reprise ao sábado, às 12 horas, pelos canais 9 da NET, 7299 e o digital 186 da TVA. Esse programa e os anteriores você também pode ver no nosso site, acessando www.acerc.org.br. Meus amigos, hoje o nosso programa vai estar recebendo a Soraya Patrícia de Moraes. Ela é a gerente executiva do PNBE. O que é o PNBE? O PNBE é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. É uma organização do terceiro setor. E nós vamos estar falando com a Soraya sobre tudo isso. Vamos entender o que é o PNBE, o que faz, enfim, qual a importância para a nossa sociedade no contexto de estar participando, de estar fomentando ideias e criando oportunidades da gente melhorar o nosso país. Soraya, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se à vontade, tá certo? E antes que a gente pudesse realmente estar começando, fale um pouco de você, da sua trajetória profissional, por favor. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu cheguei ao PNBE como empresária, né? Já que é uma entidade empresarial. Em 99, quando eu fui convidada pela coordenação geral na época, Márcio Valente, para fazer parte dessa instituição, porque eu tinha sofrido, na época, em 98, um achaque, chamado, na época, máfia dos fiscais. Eu era proprietária de uma academia de ginástica. Sim. E, na época, foi, assim, um fato muito relevante no Brasil todo, onde foi desencadeando vários tipos de denúncias, onde rolavam vereadores, funcionários públicos, né, aqui de São Paulo, mas deu repercussão nacional até internacional. Então, a partir desse momento, a coordenação do PNBE me chamou para fazer parte da equipe deles, né? E aí foi onde que eu comecei toda a minha trajetória. Coordenação, tá certo. Muito bom. Diante disso, eu pergunto para você, Soraya, o que é mesmo o PNBE? Olha, o PNBE, ele é uma entidade, como se diz o nome, empresarial. No entanto, com o passar dos anos, o perfil foi mudando. Hoje a gente não tem só empresários. Nós temos empreendedores empresariais como empreendedores sociais também. Ou seja, não necessariamente hoje o PNBE é formado só por empresários que estão no segundo setor, mas pessoas que são ativistas, são militantes por boas causas. Então, o PNBE hoje tem empresários de prestação de serviço, do comércio, de indústria, segmentos diversos da sociedade. Então, é um misto de muita gente boa. Entendo. Na realidade, é a sociedade mesmo envolvida numa organização buscando criar situações novas e fomentar ideias. Isso, assim, é a busca... Porque o que o PNBE acredita hoje? Que a gente só vai ter empresas saudáveis em um país saudável. Então, a gente luta por causas nacionais. Tudo aquilo que interfere na vida de um cidadão, porque para você, antes de ser empresário, você é um cidadão. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Você usa as coisas públicas, você
precisa das coisas públicas. Então, a gente só acredita que vai ter um país, empresas saudáveis e um terreno num ambiente totalmente favorável e saudável para isso. Nesse contexto, poderíamos ver o PNBE como um movimento político? É um movimento político, totalmente político, mas apartidário. Isso sem dúvida. A gente não esconde essa nossa vocação política, mas também nós somos apartidários. A gente não tem, a gente não é envolvido com nenhum partido. Como instituição, qual é a visão do PNBE? Olha, a visão do PNBE é a seguinte: a gente precisa lutar pelas causas e não pelas consequências. Então, por exemplo, tem alguns projetos de lei que vão contra a iniciativa privada, contra a iniciativa de empreendedorismo. O PNBE vai lá e ataca e se manifesta. Certo. Como então, dentro disso que você está nos falando, como o PNBE pode atingir a sociedade brasileira no sentido de buscar transformá-la? Quais são as formas de atuação do PNBE? Olha, além de manifestos públicos que a gente faz, de ir para a rua mesmo, o PNBE já foi muito para a rua mesmo. É até engraçado que as pessoas falam engravatados não se envolvem com questões de movimentos, se envolve sim. O PNBE é um que ele tira a gravarra e caça as mancas e vai para a rua. Então, assim, a gente faz, além dessas manifestações públicas, a gente faz debates, seminários. Nós estamos agora também com um trabalho muito bom envolvendo os empresários, que é a Escola de Liderança e Empreendedorismo. Olha. É um trabalho assim, inovador, porque o PNBE se considera uma escola que nós já estamos aí há 23 anos. Foi uma das primeiras organizações não governamentais a lidar com a responsabilidade social no Brasil. E gerou, e foi uma escola para muitos empresários. Muitos empresários passaram pelo PNBE. Então, a gente acredita realmente que a gente é uma escola. Então, a gente vai passar toda a vivência de diversos empresários que fazem parte do PNBE para os empresários que estão começando e para aqueles empresários que estão no patamar assim, eu cresço ou fico por aqui parado, que tem muitas dúvidas. Então, a gente quer passar toda a nossa expertise de liderança empresarial e social para estes empresários. Diz então uma coisa para mim. Como eu, empresário, que não sei se cresço, se não cresço, se deixo de ser empresário, enfim, que eu possa tomar um rumo no sentido de engajar em benefício de uma causa maior. Como é que eu chego até o PNBE? Olha, para jogar no PNBE é super simples, ainda mais hoje que a gente com as redes sociais, com a internet. É só acessar o nosso site www.pnbe.org.br ou ligar para 32848687, que vai ser atendido, a gente vai tirar todas as dúvidas. Pode se filiar ou não. Nós temos vários grupos de trabalho, onde o empresário pode se encaixar no seu perfil ou no que ele está mais necessitando, ou que ele mais acha que é necessário para o crescimento econômico e social do país. Então, não tem problema nenhum. Ele pode se associar ou não necessariamente precisa ser filiado para participar das ações do PNBE. Então, é só entrar em contato que a gente... Aí, vocês estão vendo aí embaixo o site, os telefones. Por favor, vamos buscar realmente nos inteirarmos aí dessa organização que busca realmente criar condições para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais equilibrada e mais participativa. Veja, porque o empresário, na realidade, ele tem uma visão muito melhor quando ele se junta e começa a discutir, porque ele vê não só o lado dele, ele passa a ver o lado do outro empresário, de um outro setor, de uma sociedade como um todo. E a gente, por esse lado, conseguimos realmente fazer com que as coisas possam ser benéficas a toda uma sociedade, não a um só segmento. Tá? Soraya, quais foram os fatos mais relevantes da participação do PNBE na história mais recente do Brasil? Foram várias, foram muitas. Acho que a mais importante, foi como liderança empresarial na Constituição de 88. Essa acho que foi uma das grandes referências do PNBE. Depois nós tivemos a questão do impeachment do governo federal em 92, que o PNBE foi uma das principais lideranças. Alguns anos atrás, nós ajudamos o Ministério Público Estadual, apoiamos e ajudamos financeiramente
na questão dos desvios das obras de São Paulo que eram superfaturadas, que tinham que contratar advogado que estava na ilha de Jersey e tal. Então, assim, a gente... Nós tentamos muito mesmo, realmente, e conseguimos. Isso daí foi uma das grandes... Mas a gente teve outras iniciativas também. Por favor. Oi. Não. A realização da responsabilidade fiscal, nós participamos desse movimento, para o término da CPMF, e também a primeira cartilha do CAD, quem realizou foi o PNBE também. Uma coisa que me vem à mente, por isso que interrompi sem querer interromper, Imagina. mas é que eu pensei alto. Nós temos visto, temos lido que o governo federal quer dividir o estado do Pará em 3 estados. Isso. O PNBE tem alguma coisa nesse sentido? Está fazendo alguma coisa nesse sentido? Qual é a visão da instituição com relação a isso? Olha, esta é uma das causas que nós estamos trabalhando agora. O PNBE está com muito afinco nessa questão, porque é totalmente contra a criação de novos estados como nós estamos hoje, principalmente em questão de legislação. Sem uma reforma política, não há como criar novos estados, porque vai criar um desequilíbrio federativo tão grande para todo o Brasil que não tem uma lógica, além dos gastos públicos. Agora, na questão da criação dos estados de Carajás e Tapajós, o que acontece? Eles querem fazer o plebiscito local. Mas isso é uma irrealidade, por quê? O que acontece? Porque todos os cidadãos brasileiros vão ser atingidos, porque alguém vai pagar o custo inicial disso. E quem vai pagar o custo inicial disso tudo? É toda a população. Toda a federação. Toda a população. Além de que vai se aumentar o número de senadores, porque é obrigatório por lei 3 senadores por estado, mais 8 deputados por estado, então são mais 16 no mínimo, os casos de Carajás e Tapajós. Então, assim, não dá para se criar mais gastos públicos. Essa é a questão. Não se pode criar mais gastos públicos. A gente tem, porque a carga tributária vai aumentando e eles não abaixam os gastos públicos. Entendo. Então, essa é uma questão que a gente está... Tanto que nós fizemos um debate há 15 dias, com o jurista Talmo Dallari, que vai fazer uma peça jurídica agora, em que até a Confederação Nacional de Serviços vai entrar com a DIN, ela vai ajuizar essa peça jurídica para nós, como uma ação inconstitucional, né? De inconstitucionalidade. Isso. Né? Eu gostaria de saber de você, pensando nos pontos em que atua o PNBE, o que diferencia, o que inova, pensando nesses pontos? Olha, o PNBE, primeiro, ele não é uma entidade corporativa, então ele já se diferencia por essa questão. Nós não somos corporativos. O segundo, não trabalhamos com recursos públicos. Não trabalhamos, e nem com empresas que possam tirar a nossa credibilidade. Nós somos quase que franciscanos, porque para a captação de recursos fica muito difícil para a gente. E outra questão que o PNBE também preza muito, que é a ética humana. Então, assim, qualquer coisa que vai abalar a ética, ou que descumpra, ou desrespeite o outro, a gente tá fora, ou luta para que as pessoas comecem a trabalhar com ética. Isso é um diferencial. E uma inovação? Olha, uma inovação agora que a gente está até falando, até desse projeto que a gente está trabalhando, que é a Escola de Liderança e Empreendedorismo, essa inovação é o seguinte: empresários, professores. Todo o nosso corpo docente vai ser empresários, vão ser os empresários. Então, assim, essa escola, a gente acredita que ela vai ser a grande inovação do mercado, que vai trazer todas as possibilidades para o novo empreendedor ou para o médio empresário, para que ele possa realmente tirar todas as já para ele não trabalhar com dúvidas nenhuma. Nosso corpo docente inteirinho vai ser empresarial. E essa escola já está montada, já está esquematizado? Está em processo. Ela tem processo, porque não é uma coisa muito fácil. Você tem, a gente trabalha com a agenda dos empresários, a gente trabalha com todo um conteúdo programático inovador também. Então, não é uma coisa muito fácil, mas ela está em andamento. Mas você acha que esse ano já teria ou não, ainda... 2012. 2012. É para 2012, é uma escola para 2012. Tá certo. Meus amigos, negócios, dívidas e cidadania.
da ACERC, Associação Nacional das Empresas de Recuperação de Crédito. Procure se informar das nossas atividades, acessar o nosso site. Nós estamos em setembro. Setembro é o mês do nosso evento maior, o 5º Congresso Nacional de Recuperação de Crédito. A ACERC é uma entidade feita para dar credibilidade para a indústria da recuperação de crédito. Uma entidade representativa que uniu as empresas, fortalecendo perante ao mercado, a fim de que pudéssemos realmente sermos fortes no sentido de associação, de representatividade, e assim pudéssemos realmente termos bases para desenvolver o nosso trabalho com ética, com profissionalismo e, acima de tudo, com expertise. Filie-se à ACERC, procure o nosso site, acesse e fique sabendo, se oriente das nossas atividades, você vai se beneficiar. Você, empresa de recuperação de crédito, você, amigo parceiro. Soraya, a gente fala para um público, dona de casa, empresário, você está entendendo? Enfim, é uma gama, é bem seleta o nosso público. Gostaria que você pudesse explicar para eles como entender o PNBE como incubadora de movimentos. Então, o que acontece? O PNBE, por ser essa escola de liderança, não só empresarial, mas social, o que aconteceu? Diversas outras entidades nasceram do PNBE. Então, nem sempre você pode abraçar e querer ficar com esse projeto. Ele cria asas, cresce, vai embora. É igual o filho, né? Nasce um filho dentro do PNBE, a gente deixa ele embora porque é para o bem da sociedade. Então, projetos que foram criados dentro do PNBE e hoje são organizações não governamentais fortíssimas. Por exemplo, a gente tem a Fundação Abrinq, temos o Instituto Acatu, Instituto Etos, Instituto São Paulo contra a Violência, temos a Transparência Brasil. Então, todas essas entidades foram pensadas, criadas dentro do PNBE e que hoje estão aí fazendo um trabalho belíssimo de fortalecimento da sociedade. Quer dizer, então, que a visão do PNBE é responsabilidade social? Sim, sim. Esse é o foco do trabalho desenvolvido, dos movimentos que se fomentam, das ideias que ganham corpo, todas elas focadas e criadas dentro da responsabilidade social. Isso, sempre respeitando 3 princípios básicos. A diversidade, a negociação e sempre com ética. Essas aí são as questões principais que a gente trabalha. Se chama responsabilidade social, então é responsabilidade social. Hoje, qual é a estrutura da organização? Como que funciona? O PNBE tem uma estrutura muito bacana que é de colegiado. Então, para qualquer iniciativa tem que se ouvir o colegiado. Nós temos 30 coordenadores nacionais, que são empresários, e 5 coordenadores da executiva, que implementam todo o pensamento e todas as ideias que surgem dessa coordenação nacional. E esses coordenadores, nós podemos chamar assim, eles saem de dentro do grupo? Isso. Tem os associados, a base são associados, desses associados eles votam nessa coordenação, quem vai ser os coordenadores nacional, o grupo de coordenação nacional, e do grupo de coordenação nacional sai a coordenação executiva, que são 5 associados. Voltando para aquela ideia da escola do empresário, achei isso fantástico, você está entendendo? Qual seria, por exemplo, a mensagem do PNBE, através de você aqui, gerente executivo, para aqueles empresários que buscam realmente maior detalhes, maior conhecimento dessa iniciativa de vocês? Olha, esse projeto é assim, ele é informação, é conhecimento e principalmente levar o dia a dia da empresa para esses empresários. Então, para entrar em contato pelo site do PNBE, e os cursos começam o ano que vem e vamos trabalhar provavelmente março a novembro, e são 4 temas principais que a gente vai trabalhar. Economia de baixo carbono, vamos trabalhar a questão do crédito, da importância, o crédito saudável, a importância do crédito para investimento. Vamos trabalhar com as questões jurídicas trabalhistas e tributárias. E também vamos trabalhar com uma coisa muito importante, que é a liderança empresarial e social. Isso aí a gente não abre mão de sempre lidar com a liderança. Ótimo, muito bom. Gostaria de falar um pouco para a gente da economia do carbono. Você poderia falar? Porque isso é uma coisa nova, uma coisa... Isso.
Dá para você dar uma palavrinha para a gente Então, sobre isso? a questão está a economia de baixo carbono, ou a economia verde, Verde. como as pessoas chamam, mas o correto mesmo é a economia de baixo carbono. Segundo todo o estudo e pesquisa que nós fizemos diante de especialistas. Os né? entendidos. Não né? é, porque assim, a gente sempre tenta passar o correto para as Não tem pessoas, dúvida, não né? tem dúvida. Então, assim, o que acontece? Primeiro, é o comportamento. Tudo é o comportamento do cidadão, que esse cidadão vai ser um funcionário, esse cidadão vai ser um empresário, esse cidadão vai ser um colaborador dentro de uma empresa. Então, tudo parte do comportamento. Então, esse comportamento gera de quanto de emissão de carbono? Quanto que a prestação de serviço gera de emissão de carbono e como você pode fazer isso para reduzir, aonde que nós estamos gastando, onde que não estamos gastando, quem pode ser os nossos parceiros, sem custo. Hoje tem muita coisa sem custo que não é acessível para muitos empreendedores. Entendo. Então, a gente vai levar essas informações para eles, né, que isso é importantíssimo. Quando você fala assim, vamos implantar um trabalho, um projeto de economia de baixo carbono, as pessoas ficam assustadas, eu vou ter que gastar dinheiro, pesquisa, isso tudo. Não é verdade. Hoje tem muita coisa pronta, que é adaptada para o perfil da empresa, para o perfil dos seus colaboradores. Porque E que gera uma sustentabilidade. Sustentabilidade para o negócio, para o bolso da empresa, que é muito importante falar nisso. Não é? Que que as pessoas não podem ser imediatistas. Tudo isso leva são prazos, médio, longo prazo, tudo isso tem que ser. Mas vem esse retorno financeiro para a empresa depois. E além do que, hoje, os consumidores eles estão espertos. A população está mais atenta a isso. Eu acho que quando a gente fala de responsabilidade social, a gente começa dentro da nossa empresa, com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários que estão ali no dia a dia. Porque eles também consomem os nossos produtos. Não tenha dúvida. Então, E o mais fantástico disso tudo é a gente perceber que os empresários preocupados com isso, veja, nós não estamos falando do custo-benefício, não. Nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando de compromisso, de comprometimento, de responsabilidade social. A gente está preocupado com ganhar dinheiro, porque nós precisamos disso, mas nós estamos preocupados com as empresas, com a sociedade e com o nosso país. Né? Isso é fantástico, isso denota toda uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, né, empresarial, não é verdade? Exatamente. E não precisa fazer só para ganhar mercado. Hoje você pode fazer por uma verdade da empresa, sabe? Você pode buscar assim, que eu quero mostrar isso para os consumidores, para o cidadão, para a sociedade, que eu faço, mas eu faço porque realmente é bom para a empresa, é bom para a sociedade, é bom para o meu produto, é bom para o meu serviço. Então, essa questão toda que a gente tem que discutir também, porque a gente vê aí, você lê um jornal, quantas empresas estão no ranking de trabalho, se envolvem, de sustentabilidade? Na verdade, não é bem assim. Sabe, a gente tem que mostrar que é possível fazer, dentro de suas possibilidades, convocando todo mundo para fazer, tá, empresa. Com critérios, com responsabilidade. O que dá para fazer? E dá para ser feito. Coisas ótimas dentro de uma empresa, sem custo. Muito bonito, fantástico. www.pnbe.org.br. Meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Você vê que, às vezes, o tempo que parece no começo imenso, não é. Mas eu gostaria, que a gente pudesse concluir, perguntar para você, como um cidadão profissional ou mesmo um empresário, eu já perguntei, mas vou insistir para deixar bem claro, pode se filiar ao PNBE? Olha, para se filiar ao PNBE é muito fácil. Ele só tem que... Uma coisa, ele tem que ler o ideário do PNBE, assinar o ideário do PNBE. O ideário do PNBE fala das seguintes coisas: ética humana, todas as questões se passam pela diversidade, que a gente compreende que a diversidade é uma das coisas mais importantes, não só no mundo empresarial, mas na sociedade, porque é ela que enriquece o debate, enriquece os assuntos, enriquece a vida de todos nós. E também a negociação. Então, assim, ele aceitando esses 3 passos
do ideário do PNBE, ele pode assinar, se torna um filiado, aquela coisa básica, ligou, preencheu ficha, já é um associado. E qualquer pessoa. Pode ser um cidadão, e a gente tem professor que é associado, nós temos aposentados, temos funcionários públicos que gostam da nossa missão e temos, lógico, os empresários. Mas só que é uma grande família o PNBE. A gente não exclui ninguém. Eu tive essa sensação mesmo agora e me lembro de uma frase que meu avô dizia quando eu era criança, que o importante é você ensinar a pescar, não dar o peixe. E é isso que o PNBE está fazendo. Uma entidade empresarial não corporativa com o objetivo de unir forças para tornar um país melhor. Parabéns. Sinta-se à vontade, Soraya, para suas considerações finais, porque o nosso tempo finda. Olha, Orlando, obrigada. Agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e que a SERC traga tantas outras entidades para cá para poder divulgar, que isso é importantíssimo. Importantíssimo. Hoje, realmente, o nosso programa é Negócios, Dívidas e Cidadania. Nós hoje exercitamos a cidadania, trazendo o PNBE para falar da sua história, mostrar das suas ações, da sua visão, da sua intenção. Eu me sinto gratificado por realmente poder, eu conheço, mas não tinha essa visão que hoje você passou para mim e para os meus telespectadores, da importância do PNBE dentro da sociedade brasileira. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. E no que nós pudermos, como associação, ajudar vocês, conte com a gente. Tá certo? Meus amigos, chegamos ao término de mais um programa Negócios, Dívidas e Cidadania. O programa tem apoio cultural da Uniacerc, vocês sabem, e esse programa e os anteriores podem ser vistos no nosso site, www.acerc.org.br. Até o próximo Negócios, Dívidas e Cidadania. Muito obrigado. Fomos. Um abraço a todos.